E o título de hoje é Ele é. Você pode dizer comigo assim, ó: Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se você puder ficar de pé, vou te pedir para ficar de pé mais um pouquinho. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 3. Deuteronômio 32, 3. Deuteronômio 32, 3 vai dizer assim: proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. Você pode dizer para alguém, antes da gente seguir, fala assim: tudo que ele faz é certo, viu? É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Amém, queridos? Pode se assentar, fechar sua Bíblia e fechar os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. O Senhor tem liberdade e legalidade nessa noite. Olhe comigo, igreja, não me deixe orando sozinho. Isso não é uma oração só que eu faço, é uma oração que toda a igreja faz. E é a oração mais importante do culto, porque é a oração para você ser edificado pela palavra, confrontado por ela. Espírito Santo, a liberdade e a legalidade aqui, para sermos ministrados, instruídos, dirigidos, corrigidos, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem em suas mãos toda a autoridade, todo o governo e todo o poder. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Talvez hoje, se eu te perguntasse assim: defina Deus para mim. Defina para mim quem Deus é. Talvez para você diria assim: Ele é tudo. Ele é todo poderoso. Ele é redentor, Ele é salvador. A consciência de quem Deus é para nós não pode ser perdida ao longo da nossa caminhada com Ele. Sabe aquela coisa que vira tanto rotina, que você já às vezes nem percebe mais? Sabe aquela história que as pessoas falam assim, ó: basta alguém do interior ir na praia que já pensa assim: e se eu morasse aqui? E se eu largasse tudo para vir vender correntinha na praia? Será que dá para sobreviver? Né? Mas às vezes, alguém que nasceu naquele ambiente, nasceu naquele lugar, fica às vezes semanas, e se bobear meses, sem sequer chegar perto do mar. Porque virou uma rotina tão grande a vida daquela pessoa, que ela já nem percebe tudo que tem à sua volta. E infelizmente, na construção da nossa vida com Deus, mesmo às vezes sem perceber, a gente vai entrando exatamente nesse lugar. E acabamos nos esquecendo de fato de quem Deus é. Se formos para a palavra e tentarmos buscar através das Escrituras a definição de quem Deus é, nós vamos ver a palavra indicando Deus como o Criador de todas as coisas, o Senhor Supremo, aquele que tem autoridade. A Bíblia vai falar sobre os nomes redentores de Deus, né? Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Elohim, Jeová Tsidkenu e assim por diante. A Bíblia vai apresentar Deus em suas mais diversas faces. Então entenda comigo, não é difícil você buscar uma definição de quem Ele é à luz da Bíblia. E a Bíblia, ela é profunda porque ela é a revelação da palavra de Deus. Amém, queridos? Mas tem um lugar aonde Deus diz que se revelaria e te visitaria de uma forma especial, que é no secreto da nossa vida, que é na intimidade da construção daquilo que nós somos nele. Então entenda, a palavra vai me apontar e me ensinar quem Ele é, mas é na construção da minha intimidade com Ele que de fato Ele se revela para mim como Ele é, o Deus poderoso que Ele é. Quando eu vou para a palavra,
Eu vou ver homens como Davi, no momento da sua oração, e antes de começar a pedir algo a Deus, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ver salmos apontando Deus, dizendo assim: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Nós vamos ver grandes homens ao falar com Deus, dizendo: o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor é o Deus poderoso, porque essa era a definição de quem Deus era para eles. E a gente vai ver a história que muitos definem Deus quem era, não por aquilo que eles ouviram de outro, ou por aquilo simplesmente que estava escrito. Não pelas velhas colocações históricas, dizendo: tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó. Mas muitos vão dizer: tu és o meu Deus. Então entender quem Deus é de fato, e se Ele é Deus na sua vida, vai muito mais além do que o conhecimento contextual que a Bíblia como escritura pode trazer a você. É fruto de um relacionamento com Deus. Então olha para alguém, só diga isso para essa pessoa e fala assim: Deus vai se revelar a você na sua intimidade. Você pode dizer isso para alguém? Não tenha vergonha de dizer não. Não tenha vergonha não. Me ajuda a pregar. Quem pode me ajudar a pregar, diga amém. Deus vai revelar-se a você na sua intimidade. A gente vai ver a Bíblia dizendo que Deus, Ele é antes de todas as coisas. Preste atenção, o Filho carrega o poder da criação, porque nele foram criadas todas as coisas. A Bíblia vai apresentar Jesus Cristo sendo alfa e ômega, princípio e fim. Mas quando falamos do nosso Deus, vamos entender que Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e Ele continuará sendo Deus poderoso depois de todas as coisas. Talvez para a gente que vive numa cultura cristã, é muito fácil entender quem Deus é, porque nós adoramos um só Deus. Mas se você perguntar para um indiano, para um egípcio, para um romano tradicional, para um grego tradicional, e perguntar para ele assim: quem Deus é? Talvez a pergunta seja assim: mas qual dos deuses você está perguntando? Porque eles não conseguem entender que existe um único Deus sobre todas as coisas. Talvez se buscarmos as culturas ocidentais mais modernizadas, e a gente perguntar para eles assim: quem Deus é? Ele vai dizer assim: mas Deus existe? Porque nas culturas mais modernizadas, mais elitizadas, Deus está sendo trocado e deixado de lado pela materialidade. Uma das coisas mais difíceis de se pregar o evangelho na Europa é porque lá, na grande maioria, não é uma totalidade, mas na grande maioria, missionários afirmam isso, que é muito difícil você convencer alguém de lá que precisa de Deus para suprir algo na vida dele, que Deus veio completar a vida dele. Tenho amigos, mais especificamente em Portugal, que hoje já estão na Holanda, né, que viveram em Portugal muitos anos e foram para lá como missionários e narravam exatamente isso. Então, eu não entendo esse modelo de Deus que você está falando. Eu já tenho tudo que eu preciso. Então, às vezes, as pessoas vão trocando Deus pela materialidade. Então, a gente precisa entender que Deus é muito mais profundo do que a letra. Deus é muito mais profundo do que o contexto. Ele é espírito. Ele é espiritual. E a palavra vai me dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por isso que Deus se revela ao seu espírito. Por isso que Deus se revela na busca da intimidade. Ao falar sobre Deus, podemos dizer que é possível conhecê-lo, mas para nossa mente, impossível compreendê-lo, porque Ele sempre será muito além das nossas expectativas. E a gente vai entender que não subiu ao coração do homem, a mente humana não conseguiu imaginar aquilo que Deus tem preparado para os seus. Aquilo que Deus faz vai muito mais além. Quando eu olho nesse prisma, eu vou entender que Ele é tudo, que Ele é resposta, Ele é cura, Ele é fonte, Ele é provisão. Ele é muito mais do que você pode imaginar. Você pode declarar comigo? Erga a mão direita ao céu e diga assim: o meu Deus. Diga: Ele é. Diga forte: Ele é muito mais do que eu possa imaginar. Eu creio nisso. Ele é muito mais do que a reconstrução do lar que você deseja. Ele é muito mais que a cura que você almeja. Ele é muito mais que a resposta de porta aberta que você precisa. Ele é muito mais. Não limite Deus nisso. Não limite a Deus nessas situações. Entenda que para muitos,
Ele vai se apresentar como Pai, porque Ele é um Pai bondoso. Para outros Ele será Senhor, para dar uma palavra de basta sobre a enfermidade, sobre a opressão, sobre a dor, sobre a dificuldade. Mas para outros Ele se revelará como um Deus que é refúgio e fortaleza nos dias de angústia e de depressão e de inferioridade. Para outros Ele será a provisão quando tudo parecer que é impossível dar certo. Para outros Ele será a referência de amor, para trazer cura a um coração ferido. O importante é que para todos, no final de tudo, todos entenderão que Ele é tudo o que nós precisamos. Talvez a gente poderia falar sobre várias faces daquele que Deus realmente é. Eu quero compartilhar algumas delas que Deus falou no meu coração ao preparar essa mensagem. Está pronto para mergulhar comigo nessa mensagem? Então fala assim, só está começando. E você não acreditou, né? Fala comigo, só está começando. Primeiro, a gente vai entender que Ele é o Criador. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1 vai dizer o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é um ponto de entendimento mútuo e que não há discordância. Quando nós cremos que Ele é Deus, nós cremos que Ele é o Criador sobre todas as coisas. Quando professamos a fé nele, temos esse reconhecimento. E se Ele é o Criador de todas as coisas, não há ninguém que nos conheça tão profundamente como aquele que nos criou. Não há ninguém que entenda tão bem das nossas dores, das nossas lágrimas, dos nossos choros, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas vontades, como aquele que nos criou. Ele é o que criou a mim e a você em cada detalhe daquilo que nós somos. Foi Deus que colocou essa orelhinha em você. Foi Deus que colocou esse narizinho em você. Não adianta olhar para o meu nariz agora, tá? Foi Deus que colocou também, briga com ele lá. Mas Deus nos fez exatamente como nós somos. Foi Deus que nos dotou de percepções. Foi Deus que nos dotou com personalidade. Ele é perfeito em tudo que faz. Mas aquele que nos criou e nos conhece também não virou as costas para nós. Porque Deus, Ele não abandonou a sua criação. Deus não virou as costas para a sua criação. O homem pelo pecado se afastou de Deus, mas Deus sempre esteve acessível e disponível a todos aqueles que buscarem. Ele vai dizer para nós: me achareis se me buscares de todo o vosso coração. Ele vai terminar dizendo assim: e serei achado de vós. Deus, Ele está disponível para todos aqueles que buscarem a Ele, para ser encontrado. Aquele que nos criou e é o Criador de todas as coisas e nos conhece tão profundamente, não virou as costas para nós, porque Ele é aquele que continua criando e sustentando as nossas vidas. Ele é aquele que cria do nada, Ele é aquele que cria do zero. Ele é aquele que pega um homem desenganado pela medicina e levanta ele mostrando: eu ainda sou o Deus que cria do nada. Ele é o Deus que pega uma família destruída, desamparada, e cria uma expectativa e transforma aquela condição, porque Ele é o Deus que ainda continua criando do nada. Livro de Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 vão nos dizer assim. Colossenses 1, 16 e 17. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Colossenses está falando sobre Jesus Cristo. Era aquele que estava com Deus. E João 1:1, se não me engano, vai dizer: e o verbo era Deus,
E o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra, o poder da palavra estava com Deus, e Ele era Deus no princípio de todas as coisas. Entenda, Deus Pai, Ele é antes de todas as coisas. Deus Filho é antes de todas as coisas. O Espírito Santo é antes de todas as coisas. Foi pelo desejo de Deus que todas as coisas foram criadas, e todas as coisas foram criadas no Filho, pelo Filho e para o Filho, Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. E o versículo de número 17 vai dizer assim, ó: Ele é antes de todas as coisas, mas Ele é aquele que ainda mantém tudo em harmonia. Então entenda, o Criador é a fonte de recurso para aquele que precisa. Ele é a provisão, Ele é aquele que cria do nada. Ele é aquele que quando você olha e diz assim, não tem saída, você vai se lembrar, eu sirvo um Deus que cria do nada e pode fazer do nada algo sobrenatural. Encoraje alguém, diga para essa pessoa, fica tranquilo que Deus pode criar do nada. Encoraje alguém, diga, ó, fica tranquilo que Deus pode criar do nada aí. Alguém pode estar olhando para a sua vida hoje dizendo assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar certo, eu não tenho nada para conseguir, eu não tenho resposta, eu não tenho porta aberta, eu não tenho fonte, eu não tenho família, eu não tenho ninguém que me ajude. Eis, se você tiver Deus, será o suficiente para que coisas sejam criadas de forma sobrenatural na tua vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A gente vai entender outro princípio. Ele é o Criador, mas Ele é o Todo-Poderoso. Você pode dizer isso bem forte, diga assim, o meu Deus é o Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim: quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, não é qualquer um que está falando não. É Deus falando diretamente com Abrão e dizendo para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Irmãos, aqui Deus está mostrando as suas credenciais a Abrão. Aqui Deus volta a falar com eles assim, Abrão, não tenha dúvida daquilo que eu te falei. Abrão, não tenha medo daquilo que eu liberei sobre a sua vida. Irmãos, Abrão tem que deixar tudo, tem que deixar a sua casa e ir para um lugar que ele não conhecia. Abrão ouve uma voz que ele nunca tinha ouvido, dizendo para ele, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. É como se Deus estivesse vindo para ele agora, mostrando as suas credenciais, e está dizendo para ele assim, quem falou com você não foi uma voz do além não. Quem te levou a sair da sua casa não foi uma emoção. Quem te conduziu até agora e vai continuar te conduzindo sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo para Abraão assim, quando você se move debaixo da direção que eu te dou, quando você se move debaixo da minha voz, você vai entender que você está se movendo debaixo da mão de um Deus Todo-Poderoso. Esse texto é o texto que Deus é reconhecido e Ele mesmo se apresenta como o El Shaddai. El Shaddai significa o Deus poderoso, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder na sua mão. E interessante, sabe o que é? É que a Bíblia vai citar e apresentar Deus 48 vezes como o Deus El Shaddai. 30 dessas vezes, das 48, 30 vezes, sabe onde estão registradas? Dentro do livro de Jó. Na história do homem que tinha tudo, que perde tudo, que não blasfema, que não briga e vive a restituição. É Deus dizendo assim, eu estive com você em cada fase da sua vida e não virei as costas para você. Jó confiou em Deus. Jó 42, 2. Já lá no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer que eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, porque Ele tem o poder em suas mãos. Quando alguma coisa estiver difícil demais, se lembre, o meu Deus é o grande El Shaddai, o Deus Criador, Todo-Poderoso. Se Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso a Abrão, Ele vai se apresentar a Moisés, aquilo que nós cantamos aqui, como o Eu Sou. Quando Moisés tem medo, dizendo assim, mas eu vou em nome de quem?
Deus vai dizer para ele: eu sou o que sou. Ele vai dizer assim: você vai dizer ao povo de Israel que o grande eu sou o enviou a vós. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3, 14. Vai dizer assim: e Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Para Abrão, Deus fala: sou todo poderoso. Mas para Moisés, não há uma definição clara, objetiva, dizendo assim, ele é isso. Não, ele vai dizer assim: o eu sou. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou a resposta de libertação a Israel. Eu sou a provisão na tua mesa. Eu sou a cura na enfermidade. Nós servimos ao grande eu sou. Mas essa conjectura de declarar que Ele é o grande eu sou, vão revelar 3 coisas a respeito de Deus, que falam a respeito dos atributos divinos. Quando Deus se apresenta a Moisés, o enviando a ir para libertar a nação de Israel, dizendo: o eu sou está enviando você. Deus está atrelando a essa palavra 3 coisas que revelam sobre a profundidade de quem Deus é. Primeira delas, Ele está falando sobre a onipotência também. A Abraão, ele fala diretamente: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para que Abraão não temesse, que ele soubesse que o Deus mais forte estava com ele. Por que Deus fala assim com Abraão? Porque Abraão estava numa terra idólatra. Ele não se corrompeu, mas a terra onde ele vivia já havia se corrompido, e eles já tinham criado para si outros deuses. Então para Abraão ele está dizendo assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou o Deus mais poderoso do que os outros deuses que você viu na terra onde você vivia. Mas para Moisés ele vai dizer assim: eu sou mais do que o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que é tudo o que você precisa. E nesse tudo que ele precisava era o entendimento: ele é o Deus onipotente. E a onipotência é um atributo que só Deus tem. Satanás não tem isso. Nenhum homem tem isso. Nenhuma nação tem isso. A onipotência é aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Você pode declarar comigo? Diga assim: o meu Deus, Ele é onipotente. Porque o poder está nas mãos dele, tudo funciona por ele. Outra característica, outro atributo que é revelado nessa palavra do grande eu sou, é sobre a onipresença. Onipresença é um atributo que somente Deus tem. Deus, ele é antes, continua sendo no tempo e será depois do tempo. Deus, ele é aquele que está em todos os lugares. Eu brinquei no acampamento dizendo: fica tranquilo que Deus está vendo tudo que você faz. Eu vou lembrar isso aqui para aqueles que estiveram lá. Eu vou dizer para você: fique tranquilo. Deus está com você lá no trabalho. Deus está com você de noite, a hora que você está deitado na sua cama, só você e o seu celular. Deus está sentadinho no banco do motorista, a hora que você está dirigindo sozinho no trânsito. Deus está em todos os lugares, porque Ele é um Deus onipresente. Entenda que Deus não criou todas as coisas e ficou alheio a elas. Deus, Ele está presente na criação. Um outro atributo divino que se revela aqui é a sua onisciência. A onisciência é a capacidade de Deus discernir e conhecer todas as coisas. Por isso que o salmista, se não me engano, no Salmo 37 vai dizer, Salmo 139, né? Antes que as palavras cheguem à minha boca, tu já conheces, Senhor. Vai dizer ali: o Senhor esquadrinha o meu coração, sabes do meu deitar, o meu levantar, o meu andar. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então quero lembrar você: Deus sabe a real intenção do seu coração. Ainda que seus lábios digam uma coisa, ainda que o seu corpo demonstre uma coisa, Deus sabe a real intenção do seu coração. Então quando Ele diz para Moisés: o eu sou está enviando você, Ele está dizendo: o Deus que tem todo o poder, o Deus que estará presente todos os dias, e o Deus que conhece todas as coisas, estará ao seu lado. Você pode dizer comigo que Ele é o grande eu sou, amém? Diga comigo assim: o meu Deus,
Diga forte, Ele é o grande eu sou. O próximo aqui Ele enche o meu coração de alegria, porque Ele traz uma sensação daquilo que nos torna completos em Deus. Ele é o Deus suficiente. Você pode dizer isso no seu coração, diga assim: o meu Deus é suficiente. Quando a gente entende que Ele é suficiente, a gente não busca em outras fontes, a gente não se desespera, a gente confia, a gente não foge, a gente não desiste, a gente permanece, porque a gente entende que Ele é suficiente sobre todas as outras coisas. Presta atenção que é o próprio Deus que está falando aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. Deus vai vir e vai dizer o seguinte: vejam, agora que sou o único Deus, não há outro além de mim. Causo a morte, dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Deus é suficiente, não há outro além dele. Na nossa vida a gente vai passar, e eu já preguei sobre isso aqui, várias estações, das mais diferentes umas das outras. Mas o nosso entendimento hoje tem que ser que, independente da estação, independente da fase, a gente sempre será suprido, amado, cuidado, e nos tornaremos plenamente completos em Deus. Esse sentimento e entendimento que nos leva a compreender que Ele é o Deus suficiente, muitas vezes vai parecer que a gente está numa sala de espera aguardando Deus agir. Talvez você já orou 1 mês por uma coisa acontecer e nada. Talvez você está orando há 1 ano para alguma coisa acontecer e nada. Talvez você está orando há anos para alguma coisa acontecer e nada. E a sensação que às vezes toma conta do nosso coração é que a gente está na sala de espera aguardando algo acontecer. Mas entenda que é o tempo que Deus está ensinando o nosso coração a ser totalmente dependente dele. Porque se a gente está na sala de espera, a gente não está se desesperando. A gente não está trocando os pés pelas mãos. A gente não está fugindo. A gente está permanecendo. E se tem uma coisa que a sala de espera, entenda por tempo de espera, nos ensina, é que a graça de Deus é suficiente para cuidar de nós em cada detalhe. É que a graça não faltará em um dia das nossas vidas. Por isso, Ele é o único e suficiente Deus das nossas vidas. Outra face de quem Ele é que Ele é um Deus de amor. Quando falamos sobre amor, falamos do próprio Deus. Livro de 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8 vai dizer o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando falamos de amor que vem de Deus, a gente não está falando de um sentimento fútil, pequeno, e nem sobre, sabe, a construção de um relacionamento frágil, de alguém que diz que ama hoje, mas amanhã já não ama mais. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente está falando de uma das características mais marcantes de quem Ele é. A gente vai aprender em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É a face da profundidade do amor de Deus. Então, quando falamos do amor de Deus, pelo menos 4 coisas ficam muito claras. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. E mesmo que eu não mereça, Deus vai continuar me amando. Quando falamos do amor de Deus, estamos falando de um amor que é eterno. É um amor que nos amou antes da criação do mundo, antes que fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, e continuará a nos amar depois da eternidade, depois de tudo, até o fim. É um amor eterno.
Quando falamos do amor de Deus, estamos falando de um amor sacrificial, demonstrado no Pai, no texto que eu acabei de citar de João 3,16, entregando Jesus, mas o mesmo amor sacrificial revelado no Filho, quando vamos para a palavra e vemos a seguinte escritura dizendo: e Ele, mesmo sendo Deus, Jesus, não teve no seu coração ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, se tornou um homem, carne, como eu e você, vindo a morrer numa morte de cruz. É o amor que se entregou por nós. Esses microfones hoje que de manhã foi a mesma coisa, irmãos. Mas tá bom, glória a Deus. É um amor que é sacrificial e que pagou o preço da nossa vida. Vamos entender que o amor de Deus é misericordioso, e a palavra vai revelar a nós que são pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos diariamente. É porque a misericórdia dele se renova. Por isso nós podemos afirmar que o nosso Deus é amor. Nós vamos aprender que Deus, ele é amor, mas Deus é justiça também. Antes da gente dar continuidade, diga comigo assim: o meu Deus é amor, mas é justiça também. Salmos 11:7 vai dizer o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Justiça também é uma das marcas mais profundas de quem Deus é. Podemos dizer que justiça e amor caminham lado a lado. É bom ressaltar e dizer que amor e justiça em Deus não são sentimentos que são 50% cada um. Deus é meio amor e Deus é meio justiça. Não, Deus é plenamente perfeito em amor e Deus é plenamente perfeito em justiça. Na medida que Deus ama, é a medida que Deus será justo. Deus não deixará de amar um pecador, mas Deus também não deixará de que cada um colha exatamente aquilo que plantou. Isso é amor e isso é justiça. Não há qualquer injustiça nos feitos de Deus. Alguém pode olhar e dizer assim: mas isso é injusto comigo. Eu trabalhei mais, eu me esforcei mais, eu fiz mais, eu me dediquei mais. Agora era a minha vez, agora é a minha hora. Alguém pode achar que um fato ou um feito de Deus é injusto. Nós estamos aqui hoje. Eu não conheço a profundidade da tua vida, mas cada um tem uma história fora daqui. Mas talvez hoje muitos aqui passaram um dia feliz, um dia às vezes corrido, às vezes um dia até de trabalho, mas superaram esse dia. Cada um de nós temos uma realidade e vivemos hoje o cuidado do amor e da justiça de Deus. Mas temos irmãos e amigos que talvez hoje passaram um dia difícil, choraram, tiveram perdas. Nós temos uma irmã da nossa igreja, Lidiane, que o pai dela faleceu ontem, e hoje tiveram que enterrar o pai. Então o choro e o sofrimento estão lá na casa deles hoje. Um homem que viveu a vida toda na presença de Deus, que criou sua família na presença do Senhor, e partiu desse mundo por uma enfermidade. E às vezes a gente olha para uma situação de morte e a gente diz assim: não é justo. Mas se eu entendo que Deus é plenamente amor e Deus é plenamente justiça, e se eu digo que confio no Senhor de todo o meu coração, eu vou te fazer uma pergunta difícil para você: será que realmente foi a doença que levou ele? Será que foi a enfermidade que o levou desse mundo? Porque a morte, ela vem disfarçada de desculpa, seja por uma enfermidade, seja por um incidente ou por um acidente. Mas Deus é plenamente perfeito e justo em tudo aquilo que faz, e a cada um a palavra vai nos dizer que Deus deu uma porção de vida. É difícil a gente compreender a justiça de Deus quando a justiça de Deus provoca perdas e dores aparentes em nós.
É muito fácil perceber e entender e até se alegrar com a justiça de Deus, quando essa justiça só traz benefícios, só traz alegria, só traz colheita boa. Mas o fato é que Deus é plenamente amor e plenamente justiça, e em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. E eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer pelo amor, e nem menos dizendo ainda que a gente não vai sofrer pela justiça. Mas uma coisa que eu vou entender quando eu compreendo que Ele é amor e Ele é justiça, que Deus é plenamente perfeito em tudo que faz. Você pode dizer comigo? Diga assim: o meu Deus, diga forte, diga: o meu Deus é perfeito em tudo que faz. Um dos outros mais profundos para mim, que revela que Ele é quando o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, nas palavras do apóstolo Paulo, vão dizer que Ele é o Deus invisível. Colossenses 1,15 vai dizer o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível, supremo sobre toda a criação. Como será que Deus é? Já parou para tentar pensar como Deus é? Não o Deus cinematográfico, mas a Bíblia vai dizer que Ele fez o homem à sua imagem, sua semelhança. Mas Ele é Espírito. Como Deus é? Deus é alto, Deus é baixo, Deus é gordinho, Deus é magrinho, Deus é cabeludo, Deus é carequinha. Como Deus é? Visualmente nós não temos a imagem de quem Ele é. Deus é parecido com um anjo, né? Porque às vezes a gente olha, a gente acha que o anjo é aquilo também lá, do cinema, dos desenhos, o anjo bonito, aquela luz brilhante com uma auréola, a asa bonita. Irmãos, você já procurou discernir o que é um anjo na Bíblia? 12 olhos, 6 asas. Imagina se parece um anjo desse na sua frente de noite. Irmãos, eu falo assim: Senhor, eu não estou preparado. Um adendo só, né? Às vezes tem uns lugares que a gente fala, o povo fala assim: o anjo está aqui. Eu já fico assim: meu Deus, tá? Imagina que tem anjo de fogo. A Bíblia vai dizer, a Bíblia, né? Vamos ler a língua. A Bíblia vai dizer que os serafins são anjos de fogo. Irmão do céu, irmã de Deus, você imagina a profundidade disso? A soberania disso? Como Ele é? Eu não sei como Ele é. Mas eu sei o que a Bíblia diz: que se eu não sou capaz de amar o irmão que eu vejo, eu não sou capaz de amar o Deus que eu não vejo. Paulo vai dizer aos Colossenses: o Filho é a imagem do Deus invisível. Então, se eu quero saber quem o Pai de fato é, eu tenho que ver quem o Filho é. O Filho é o Redentor. O Filho é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então o Deus invisível é aquele que eu não posso tocar, mas eu posso senti-lo. O Pai é aquele que os meus olhos não veem, mas eu posso sentir a sua presença na minha vida. O Deus invisível é aquele que está em todos os lugares, que está em todos os momentos. O Deus invisível é aquele que se revelará a você na sua intimidade. Outra característica de quem Ele é Pai. Você pode dizer comigo? Diga assim: o meu Deus é Pai. Efésios capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre tudo e sobre todos e vive por meio de todos. A Bíblia vai trazer mais de 270 referências a respeito de quem Deus é e como Ele se revela, a forma com que Ele é visto. Mas talvez a mais profunda revelação de quem Deus é, e que vem em Cristo Jesus, é que Ele é o nosso Pai. As Escrituras lá em João capítulo 1, versículo 12 vão nos garantir que todos aqueles que creram em Cristo Jesus receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então hoje você pode bater no peito e dizer assim: o meu Deus, além de Senhor, além de Todo-Poderoso, além de grande El Shaddai, além de grande eu sou, o meu Deus é o meu Pai.
A Bíblia ainda vai dizer que Ele é santo. Apocalipse capítulo 15, versículo de número 4. Apocalipse 15, 4 vai dizer o seguinte: quem não te temerá, Senhor? Quem não te glorificará? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Só Ele é santo. Só Ele é poderoso. E santidade é característica de separação, de colocar em um outro lugar. Não a separação de ser uma pessoa isolada, não, mas para mostrar, Ele é diferente. A santidade te torna diferenciado. A Bíblia vai dizer assim que nós, se não tivermos santidade, não veremos ao Senhor. O nosso Deus é um Deus santo. E para encerrar, a gente vai entender, até o que eu já citei aqui, mas para ficar com uma ênfase maior, que o nosso Deus, Ele é perfeito. Mateus 5,48, mas presta atenção, que agora é Jesus que está dizendo. Mateus 5,48, Ele vai dizer o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Olha a responsabilidade que Jesus está colocando sobre você. Seja perfeito. Pastor, mas eu não sou perfeito. Eu também não, irmãos. Ninguém é. Mas aqui a indicação de Jesus é dizer assim, ó: não deixe de buscar ser perfeito diante dos olhos de Deus. O que é ser uma pessoa perfeita aos olhos de Deus? É buscar uma vida de santidade, de separação, de consagração, e uma vida que glorifique a Ele em todos os lugares que Ele nos levar. Por isso nós podemos afirmar hoje que o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Pai, Ele é o Deus invisível, Ele é o Deus que é justo, Ele é o Deus que é plenamente amor, Ele é o Deus suficiente, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, e Ele é o Criador de todas as coisas. E eu volto na pergunta lá do começo da palavra. Agora no final dessa mensagem, se eu pedisse para você escrever quem Ele é para você, como você definiria Deus? Como você apresentaria Deus agora? Quem você diria que Deus é para você? É sobre essa palavra que eu quero orar hoje. Porque Deus será Pai, Deus será resposta, Deus será refúgio, Deus será cura, Deus será alento, Deus será tudo o que você precisa.